Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Hoje, eu olhando a revista Isto É, e ali tinha uma entrevista do professor Delfim Neto. Ele, referindo-se à equipe econômica do Bolsonaro, dizendo que é divina. Mas está tudo muito certo o que eles estão fazendo. Só tem um pequeno detalhe. O Bolsonaro precisa que o Congresso Nacional dê carta branca para ele vender as estatais, privatizar as estatais, para poder arrumar dinheiro para fazer os investimentos públicos na base da economia. Sem isso, não há como fazer o crescimento econômico. Bem, resultado. O professor Delfim Neto, com a respeitabilidade que merece, e falou exatamente aquilo que é verdade absoluta, repetiu o que vem sendo feito desde 1889, na proclamação da República, quando o Brasil saiu do Império do Café e entrou para o colonialismo das oligarquias do poder. Então, cada facção oligárquica que assume o poder, assume com o compromisso de mudança. E aí, para fazer a mudança, é gerar renda e emprego. Isso sempre foi o discurso das oligarquias do poder, dividido nas facções de salvadores do povo e vilões da pátria. Então, uma facção entra, rouba tudo que pode roubar. E aí, a outra entra, pega o país em crise econômica, e aí vende o patrimônio público, quer dizer, as privatizações e venda de riquezas naturais. Então, essa é a colonização do país, feita por quadrilhas, gangues, picaretas, bandidos de toda a espécie que se alojam no sistema internacional de atividades econômicas e financeiras, financiados hoje pelo Banco Central. Hoje o que comanda esses sistemas, essas quadrilhas todas, são os bancos centrais, tanto do Brasil como de outros países, e o FMI. O FMI é engraçado. Era o cavalo de batalha das esquerdas, principalmente o Lula. O Lula não falava 3 palavras no discurso político dele, sem 2 ele condenar o FMI. E condenava os militares por causa do FMI. Os militares nunca usaram o FMI, mas o Lula dizia isso. E aí, quando ele assumiu, o que aconteceu? O larápio sem vergonha, bandido, cafajeste, covarde da pior espécie, se aliou com o FMI, e o FMI hoje tem de dar um jeito de devolver para o Brasil 20 bilhões de reais com que ele participa da corrupção do Lula. A Lagarde, dia 12 de dezembro, agora, vai ser julgada na França por uma corrupção de 490 milhões
branco lá. Esse é o organismo que o terceiro mundo vivia de joelhos na frente dele. E é o que faz a gerência dos sistemas de bandidos alojados no sistema financeiro internacional. Delfim Neto é o que mais sabe disso, porque a primeira CPI dos políticos, quando eles assumiram, foi contra o Delfim. Delfim veio lá e acabou com a CPI deles, mostrando que se ele não tivesse sido ministro do planejamento, ele tinha o dobro do capital que ele conseguiu, porque ele perdeu muito tempo como ministro e acabou com a CPI. E agora então ele dá um diagnóstico, uma receita que não é minha. Então estou citando isso porque até agora eu não tinha um companheiro do meu nível, do meu quilate, porque eu não falo bobagem, sou o magistrado supremo deste país. Mas o Delfim Neto então agora apareceu no meu lado, e aí ele fez esse diagnóstico. A equipe econômica do Bolsonaro é divina em verborragia. Por quê? Falar em crescimento econômico, falar essas utopias todas que eles estão falando aí, o professor Delfim Neto disse, só é possível se eles venderem o patrimônio público, fazer privatização. E é o que eles querem fazer desde o início, é o que o Paulo Guedes está falando, privatizar e privatizar. Mas por que eu refiro isso aí? Porque a China estava na espreita, esperando exatamente isso, que o Brasil chegasse a esse ponto de insolvência absoluta para ela poder entrar. E aí entrou com 100 bilhões de dólares, que significa 430 bilhões de dólares. Isso não é nada. Para um país com uma dívida entre 7 e 9 trilhões, significa nada. Mas com isso aí, o Bolsonaro multiplica isso através do multiplicador bancário, que faz o seguinte. Então você faz a seguinte conta. Você chega com esses 100 bilhões de dólares no sistema financeiro nacional. Coloca ali, já entra como moeda metálica em conta corrente, quer dizer, não é o dólar. Isso aí ele faz ativo líquido no Banco Central, para o Banco Central determinar a casa da moeda a emitir real sobre esse ativo líquido que a China está colocando para o Bolsonaro. Então daí desses 430 bilhões de ativo líquido ali, que entra nas contas correntes como moeda metálica. Aí o sistema financeiro faz o seguinte, tira 80% desse ativo líquido e distribui pelo sistema de multiplicador bancário. Aí desses 80%, ele tira mais 80% através do multiplicador bancário. E ali vai indo, até que sobra o último 20%. Ele não pode tirar ali. Então, desses 430 bilhões, eles fazem mais de 2 trilhões. Nesses 2 trilhões aí acontece um fenômeno que não pode deixar de acontecer, a inflação.
A inflação já está em 75% ao mês. Agora imagine para onde vai com essa esperteza da China. Vamos passar da Venezuela. Vocês não notam isso? Porque esses bandidos tão infames, tão demônios, que se eu fosse matá-los, eu rejeitava a honra, porque eu ia dizer, não vale a bala que você gasta neles. Não vale, e mesmo matando e queimando, onde a gente ia colocar as cinzas disso. Então, de deixar assim como está. Aí, não existe inflação, porque eles acabaram, isso aí foi o Paulo Bernardo e a equipe econômica do Lula que fez isso. Eles acabaram com todos os controles estatísticos do país e daí criaram esse sistema aí de controle de preços, não é estatística. Controle de preços nós não sabemos a economia que nós tínhamos no começo deste ano e a que temos agora, não existem. Então eles fazem o seguinte, hoje você pode notar aí as estatísticas do governo. Hoje o preço de tanto em relação ao mesmo período do ano passado. Preço da rapadura aqui aumentou 0,5% em relação ao preço da rapadura do mesmo mês do ano passado, e assim por diante. Isso aí é conversa mole, senhores. Isso aí é agressão, e toda agressão é sagradamente protegida pelo direito de legítima defesa. Cada cidadão brasileiro que se diz homem está coberto pela legítima defesa para meter uma bala nas fuças de cada demônio desses, que o céu agradeceria por 12 milhões de pessoas que eles já mataram só de 2003 para cá. Os anjos cantariam louvor a cada demônio desses que fosse devolvido para o inferno. Justiça para os miseráveis que eles continuam matando todos os dias, na base de 94 pessoas nos corredores de extermínio do SUS. 174 pessoas assassinadas por dia no arraial do banditismo comum de campo. E tem mais uma coisa agora. O Bolsonaro está usando até o exército para matar marginais. Por quê? É evidente que ele quer que predomine em toda parte as milícias dele, as máfias dele, porque jamais uma pessoa com mínimo de bom senso iria combater o crime matando os marginais. Porque a lição bem velha na face da terra. E eu aprendi isso há mais de 50 anos atrás. Para se tirar os bandidos da rua, você tem de tirar do poder aqueles que, nas respectivas investiduras de autoridade, produzem a degeneração moral que os gera. Você vê?
uma lição que eu aprendi há 50 anos atrás e citado de cor. Imagine quantas vezes já tenho citado isso em pareceres para chefes de Estado, porque antes de eu estar envolvido nessa folia aqui no Brasil, a gente, entre as coisas que dava dinheiro, fazia pareceres para chefes de Estado, inclusive para o governo americano. Eu participei daqueles estudos e aquelas orientações para o Bush nas guerras bush-oleanas dele lá, contra Afeganistão, Iraque. Eu participei daquilo. Era o serviço de inteligência, que os americanos são muito criteriosos nisso. Então eu tinha que fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico é de inteligência, não é de informação. E aí entrava a nossa equipe, fazendo o diagnóstico do Afeganistão no seio da vida civilizada. O diagnóstico do Iraque, do mesmo jeito, para constatar se realmente ali havia um foco que merecesse um tratamento de choque. Como a gente, investigando a febre alta de um paciente, verifica se tem de entrar com um tratamento de antibiótico pesado ou com um tratamento leve, resolve. Então, é assim que funciona. Esse dia eu estava explicando ali para a polícia legislativa da Câmara como é que funciona a vida hoje. Então, a humanidade hoje, ela se compõe de 3 camadas. O abismo do mundo, que é onde funciona inteligência. Serviços de inteligência, que não tem nada a ver com assessoria. É o serviço médico da vida civilizada. E o serviço médico tem que ser clínica absoluta. Por isso nós conhecemos muito bem o psiquismo humano. Se compõe de 33 estilos, distribuído por 13 grupos, 7 gênesis e 3 núcleos, de onde isso aí se deflagra na árvore cromossomática através do sistema neurológico. E aí, a vida civilizada é a mesma coisa. O mundo externo, nós produzimos ele dentro de nós, na nossa cabeça. E por isso, os cientistas hoje da área de informática aí já descobriram que o nosso cérebro funciona à base de eletricidade. Nós já sabíamos isso há 50 anos atrás. E nós que somos estrangeiros aqui, então já viemos sabendo disso tudo. O nosso cérebro, ele não precisa de fios. Como a energia elétrica daqui a uns anos também não vai precisar. E aí, esse som que está saindo da minha boca agora, vocês estão ouvindo, isso aí, ele se gera através de ondas magnéticas que saem da eletricidade que movimenta o nosso cérebro. Então, a partir desses conhecimentos, quase tudo hoje está mudando na superfície da vida civilizada. Isso aí a gente já conhecia nos abismos lá embaixo. E era graças a esses conhecimentos que as guerras foram diminuindo, e depois resultou na Guerra Fria, e depois acabou a Guerra Fria também. Foi graças a isso, a esse conhecimento. Então esse aí é o abismo da vida civilizada, lá embaixo. Ninguém sabia disso. O primeiro que abriu a boca no mundo, parece que, aliás, o segundo, fui eu. Um outro companheiro nosso já tinha feito isso, mas por metáforas,
raciocínios não muito claros. Eu estou fazendo abertamente. Aí a segunda camada é o povo do poder. Eles são supridos por nós, só dos abismos. E a terceira é o povo, em cima as nações. Não sabem absolutamente nada sobre o mundo em que vivem. E agora, depois que entrou o WhatsApp, aí essa coiseira tudo, aí sim é que viraram em nada. Não são mais gente. São a energia aí dessa invenção que está dominando o mundo inteiro. E aí vem o Bolsonaro implantando a ditadura do sistema. Hoje não está funcionando mais nada no Brasil aí, para o sistema. E pelo sistema ele está matando a doidada. A saúde pública já não funcionava antes. Agora sim que não funciona mesmo, pelo sistema. Porque tem de fazer tudo pelo sistema. Já imaginou o agricultor lá do meio do mato, lá não tem computador, não tem nada. E se eu não acessar o sistema, ele não tem consulta, não tem nada. Daí ele vai lá no posto. Aí ele chega lá no posto, se ele conseguir aguentar na fila, quando ele chega na frente, é quase sempre umas moças que estão ali, os coitadinhos. Sabem nada. Mas daí faz a ficha dele, até que faz a ficha dele, a maior parte morre. Não aguenta mais, porque ele já vai lá quando não está aguentando mais. E assim está acontecendo. Montes e montes de gente morrendo por dia. Quando essa equipe econômica divina que o Bolsonaro colocou aí, até hoje, já vai 10 meses que essa imundícia estão aí. Vocês ouviram alguém deles falar na saúde pública do Brasil? Eu estou ligado, tem aparelho aqui ligado em todos os ministérios aí. Eu não vejo lá dentro e nem nas redes. Eu sei a maior rede de hackers aí, dessa bandidagem que funciona na internet. Para ligar em todas as redes do Bolsonaro. Falando em política, em eleição para 2022, já fez um partido político e fez a conferência aqui no meu lado aqui. Não sei se foi para me provocar, só que eu aproveitei e tinha um monte de coisa para distribuir, fui lá no meio dos caras e distribuí para todo mundo. Ninguém sabia que era eu que estava ali. E fiquei sabendo de coisa do Arco da Terra. E ali que eu fiquei sabendo, o partido dele é da turma que funciona nas redes dele de Twitter, Facebook, enfim, essa coiseira toda das redes sociais aí, que hoje não é rede social mais. Hoje é uma organização de bandidos no Brasil, chefiado por Bolsonaro, por Lula, e essa bandidagem que está no poder. Mas vamos voltar ao pão de cada dia. Professor Delfim Neto. Eu respeitava ele já na época do regime militar. Às vezes a gente tinha confrontos, mas confrontos onde se chegava a um denominador comum. Não é como esse caqueto que saiu, esse demônio que está aí. Você pode falar na noite e um dia mesmo. Eles não entendem absolutamente nada. Porque eles saem lá da universidade, o doutor como esse caco que está aí, Paulo Guedes, docente de economia. Ele nunca ouviu o que eu ouvi quando estava fazendo economia também. O professor de economia dizia: vocês têm de aprender isso, porque aí no mundo vocês têm de ter condição de diálogo com todos os tipos
de bandidos que estão nos poderes públicos. Então, tenta aprender isso. Mas saiba que Deus inventou os economistas depois que descobriu que o diabo não era nada sem assessores. E é exatamente isso. Será que esse Paulo Guedes que está aí é mais economista do que Henrique Meirelles e os economistas que antecedem ele aí? Mantega, que também é docente, Paulo Bernardo, que é considerado um gênio em falcatruas contábeis, isso no mundo inteiro. Não tem outro malandro pior do que esse cara. Foi ele que organizou a quebra do Banestado Pará. Será que Paulo Guedes é superior a isso? O currículo dele é de ladrão. A Polícia Federal, não sou eu que estou dizendo. Ladrão de fundos públicos, ladrão cafajeste. E aí ele quer privatizar. E o professor Delfim Neto diz que a única saída que ele tem é essa. É privatizar. Privatizar quer dizer o quê? Quer dizer vender o patrimônio público. Para você que não entende de economia, de engenharia de finanças e tal, é fácil de entender. Por exemplo, você tem uma bodega, armazém, supermercado, seja lá o que for, uma boutique. Aí, de repente, o estoque começou a desaparecer. Os teus custos para manter a tua bodega superou o teu lucro. E aí você começou a contabilizar prejuízo. De repente a tua bodega estava lá com 7 a 9 mil reais sem condição de pagar. E aí, se você não paga a dívida, daí você não tem mais crédito. Esse é o caso do governo. Ele não pode pagar mais os 9 trilhões que o país deve. Aí ele não pode mais emitir, não tem mais ativo líquido que equipare a dívida. Ele não pode mais emitir. Você perdeu o crédito de emissão. Então é a mesma coisa que você ter a tua bodega. E daí não tinha mais crédito, precisava comprar mais cachaça, mais a cerveja para poder tocar a bodega. Daí você vende a casa onde está sediado a bodega, você tem um supermercado, vende o prédio. E aí enche, fica pagando aluguel o comprador. Isso aí é a dívida pública. De repente, começa um ciclo de novo, mas é um ciclo de dívida. Você não produziu aquele dinheiro para você repor o teu estoque. Você vendeu o teu patrimônio real. Aí, de repente, dura mais um pouco aquilo ali. Mas, de repente, você vendeu tudo o estoque e daí não tem mais dinheiro para repor de novo. E daí você não tem mais a casa. Aí você está na rua, sem ter o que vender e sem ter onde se abrigar. Essa é a situação do Brasil hoje. Porque desde 2003, essa bandidagem só vendo o que o Brasil tem. Aliás, antes de 2003, isso começou com Fernando Henrique Cardoso lá atrás. As privatizações. Fernando Henrique Cardoso hoje tem um edifício no centro de Paris. Nem vem aqui o ordinário. Virou francês. Que nem brasileiro é esse caco. É alemão, nascido em Berlim.
vagabundo da pior espécie. Mas ele que começou essa roubalheira. Mas enfim, que em cima das privatizações, ele legou uma economia em recuperação para o Lula. O Plano Real foi feito por uma equipe, essa sim, respeitável. Não tinha políticos ali. E o Plano Real vingou. Porque por essa mesma equipe também foi feita a recuperação financeira da Argentina, pelo Cavalo. O outro economista, não lembro o nome, lá que fez também a recuperação no Chile. Tivemos outro também no Estado de Israel. Enfim, uma equipe seleta, onde se incluía ali Pedro Malan, Garçarida, aqueles monstros sagrados de economia política. E aqui, Fernando Henrique Cardoso não permitiu que os políticos se envolvessem com eles, então eles colocaram o país nos eixos. Acabaram com aquela inflação violentíssima e quando o Lula assumiu, o Plano Real estava começando a produzir uma economia sólida. Só que o larápio, o ladrão, começou a fazer o que o locatário da bodega faz. Então, por exemplo, você tem uma bodega, mas não quer mais tocar ela, daí você aluga para alguém, mas você aluga para um malandro. Aí o malandro não tem nada a ver com a tua vida, nem quer saber do que você ganhou, só fica vendendo o que estava dentro da bodega. De repente ele vende tudo que tinha lá, embolsou o dinheiro e te entrega a casa sem nada. Foi o que o Lula fez. Se, por exemplo, ao invés de Michel Temer ter entregue o governo para o sucessor na linha deles ali, o Bolsonaro, tivesse entregue para o Fernando Henrique Cardoso. Então era a mesma coisa que ele tivesse alugado o país para essa corja de bandidos e aí ia receber o Brasil sem condição de movimentar o país. Os ladrões tinham roubado tudo o estoque e devolvido para ele o estoque que o Plano Real produziu. Não foi o que aconteceu. E tem mais outro detalhe ainda. Tem essa dinheirama toda que financiou o Porto de Mariel, que financiou 3 aeroportos fenomenais em Cuba, financiou metrô na Argentina, financiou Bolívia, Venezuela, África do Sul, Nigéria, enfim, 23 países que compunham o Foro de São Paulo. Essa dinheirama toda que financiaram essas aulas extraordinárias. Não saiu do Brasil? Como é que ia sair do Brasil? Esse dinheiro é dos terroristas. O Lula engambelou o Estado Árabe, juntou com o Foro de São Paulo, e aí, através do sistema de bandidagem no sistema financeiro, recolhia como captação de recursos o dinheiro dos terroristas pelas bolsas, emitindo letras, ações. Então, o BNDES emitia as ações dele para captar recursos no mercado de capitais, eles diziam. Não tinha mercado de capital nenhum. Era o dinheiro do terrorismo que, a partir das guerras buxolhonas,
os terroristas estavam impedidos de girar através do sistema financeiro. Os americanos com a Europa tinham trancado isso para eles. E aí aquele dinheiro tudo entrava pelo Brasil aqui. Eles chegaram a ter aqui no Brasil, inclusive, o Fundo Soberano Árabe e o Fundo de Captação e Poupança Árabe. Eu conheci, inclusive, os corretores que trabalhavam nisso aí, andavam nas casas dos agricultores ali no FCO, e aqueles que queriam quitava a dívida no Banco do Brasil e passava então a dever para o Fundo de Poupança Árabe, o Fundo de Captação Árabe. Isso aí funcionava, inclusive, os corretores dentro do próprio Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES. Só que pelo BNDES, então, o dinheiro era repassado em financiamentos de obras e aí entravam as empreiteiras, tudo terroristas. As empreiteiras, Odebrecht, tudo que a Polícia Federal levantou aí, mas não foi a fundo até esse ponto. Aí o sistema funcionava assim: o dinheiro era repassado pelo BNDES sob aval do Tesouro Nacional. E aí o devedor lá não pagava. Mas aconteceu com o Maduro, não pagou, o Morales não pagou, lá para Cuba não pagou, na Nigéria não pagava, e aí o Tesouro Nacional, com uma valisa, pagava. Então aí dava a lavagem do dinheiro do terrorismo, pelo pagamento honrado pelo Tesouro Nacional, e esse dinheiro passava a circular no sistema financeiro, circular como moeda legal. Tudo moeda do sistema criminoso, terrorista. E aí entrava também o dinheiro do tráfico de droga. E vamos lembrar agora que Bolsonaro é um narcotraficante. Primeira coisa, aliás, a primeira, depois de todas as outras da família dele, explodiu, veio o narcotráfico no Palácio do Planalto, guarnecido pela guarda presidencial, mantido com o dinheiro dos cofres públicos e traficado com os aviões da presidência. No momento eles não esperavam o que aconteceu, aí saiu toda a verdade. O general Heleno disse que foi puro azar, que tudo podia ter dado certinho. Isso quer dizer, tinham planejado tudo para dar certo. Não esperavam que um serviço de inteligência funciona dentro do Palácio do Planalto, no meio deles. Como funciona o Congresso Nacional, como funciona no Supremo Tribunal Federal, no meio da própria Polícia Federal também. E é por isso que a gente sabe tanto. Eles não esperavam aquilo. E o Antônio Heleno então disse aquilo. Tinha tudo para dar certo, mas não deu. Depois daí veio o general Mourão e querendo justificar. Não, o narcotráfico aqui, nós herdamos ele da Dilma. Ele começou em 2011 com a Dilma, e isso é antes do PT. Mas eles não estavam ali para acabar com o PT? Então, nós estamos hoje com um país absolutamente falido na mão dessa gente. E a China já entrou aí, entrou valendo. Nós temos hoje, eu peguei, sabe aonde? O folhetinho de propaganda deles, o balé chinês. Eu peguei dentro do Comando da Marinha.
Vou lá para distribuir. Os ingressos de R$630, o menor 300. Vai começar agora, meados de janeiro, até final de fevereiro do ano que vem. O balé chinês. É um sonho vocês verem aquilo. Só que é como aqui no Brasil também. Eles apresentam a fachada maquiada da bandidagem no poder, mas escondem a desgraça do povo lá na China em muito maiores proporções. Ao invés de eles colocarem ali na propaganda, num cantinho, os canibais chineses comendo gente e comendo cachorro. Não, isso eles não colocam. Eles apresentam aqui para o Brasil a fachada que os brasileiros querem ver. Porque a outra, que é a verdadeira situação, a verdadeira realidade da China, é a realidade do Brasil também. E aí vem à tona, então, o presidente de direita contra a esquerda, o inimigo do Lula. Mas afinal de contas não foi o Lula que criou o BRICS? Foi. E como é que se desmancha o inimigo? É destruindo as bases dele. Mas é assim que o Bolsonaro está fazendo, que se destrói? Confessou amor, é claro, para o Trump. Mas o Trump desconfiou da prostituta e esperou um pouco. Como prostituta não espera, simplesmente vendeu a pátria para Xi Jinping, do grupo de prostituição. 100 bilhões de dólares. Então isso está mostrando que eles também já não têm mais nada o que privatizar. Já privatizaram tudo. E aí então se cumpre a profecia do ideário da Revolução de 64. O suicídio de poder. Isso começou com o golpe eleitoral de 2018 e se completa agora com a entrega do domínio da colônia de Bolsonaro para Xi Jinping. Ou seja, a bandidagem do poder no Brasil, entregando o Brasil para a bandidagem muito pior da China. E é esse Brasil que eu tenho hoje nas mãos para recuperar. É o doente que eu recebo na UTI, aparentemente morto. Mas como eu sou estrangeiro, sou habilitado daquelas mesmas virtudes de Jesus. Vou ressuscitar o morto. Senão, eu não estaria na magistratura do Brasil. Agora, para ressuscitar esse morto, tem de ser um tratamento especial. E nesse tratamento especial, eu não posso entrar de choque em cima da infestação bacteriológica. Eu tenho de combater com racionalidade. E é por isso, então, que eu preciso da compreensão da nação neste momento.
nós já começamos o tratamento. E o tratamento é violento. Mas ainda não é o tratamento de choque. Nós estamos recuperando os últimos sinais vitais do paciente, para que ele possa reagir ao tratamento que vai vir aí. E o tratamento que vai vir aí, eu já estou dizendo para vocês como o vosso magistrado supremo, o chefe de Estado do Brasil, com os 4 generais que formam comigo e os 3 civis, no gabinete parlamentarista constituinte da Presidência da República. Vocês, todos brasileiros e brasileiras, são vítimas desses bandidos, sofrendo já 12 milhões de pessoas assassinadas, na pior das covardias satânicas. Vocês todos estão cobertos pelo dever sagrado de legítima defesa. Isto é, meter uma bala na cara de cada vagabundo desses, aonde vocês tiverem oportunidade. Porque estão com prisão decretada. Está aqui, já mostrei para vocês. Dentro dos trâmites da lei, como eles dizem. E quem achar que não está certo, me conteste em foros, como eu fiz todo o procedimento interventório. Me processo. Porque eu tenho um sagrado respeito pelas Forças Armadas brasileiras. Me orgulho das minhas Forças Armadas. Mas ainda hoje eu disse para meus generais: eu não desmontei o socorro humanitário. E o presidente Putin participou do bacanal do BRICS, mas deixou bem claro que não faz parte da quadrilha. Porque se fizesse parte da quadrilha, tinha traído o socorro humanitário. E eu sei que um estadista do porte do presidente Putin não trai. Então, minha gente, o momento é de homens. Homens que não podem perder o equilíbrio diante dos nossos irmãos que estão morrendo aos montes todos os dias. Hoje ainda eu estava vendo no jornal aqui de Brasília o feminicídio nesses 10 meses de Bolsonaro, cristão, chinês, aqui em Brasília aumentou 36%. Feminicídio. E é horrível. Homens que chegam e fuzilam a mulher na frente dos filhos. Porque os demônios estão soltos. Esses dias o médium estava me dizendo aqui, eu estava apavorado, foi com a convenção do Bolsonaro. Eu aproveitei para falar com o guarda, que inclusive estava ali comigo,
para ele prestar atenção na fisionomia daquele povo. Todos eles flamejam uma coisa horrível na cara. Tem uma aura horrível, um olho terrível, um sorriso sarcástico, todos eles. E eu estava contando para ele, isso aí me intriga. Por que todo esse bolsonarismo aí tem tudo esse mesmo tipo psíquico? Ele estava me dizendo exatamente isso. Nós estávamos analisando no centro onde eu frequento ali, e aí uma entidade veio e explicou para nós que isso era uma espiritualidade que estava preso nos umbrais aí, a Igreja Católica chama no purgatório, estava lá no purgatório, está nos umbrais. E então Jesus deu a última oportunidade, porque Jesus está vindo aí. Então deu a última oportunidade de reencarnação para eles. E é essa gente que está aqui. É o bolsonarismo que está aqui. Não são nem o Lula. O Lula é a nossa espiritualidade aqui. É analfabeto, burros e vadios. Isso está em todas as nações do mundo. Se a gente notar aí, eles são exatamente isso. Não quer trabalhar, quer viver de conversa, de inventar vigários. Agora essa gente do Bolsonaro não. Esses são terríveis, são bandidos mesmo. Veja nas redes e depois observe a fisionomia deles, é tudo igual. E aí o médium estava me explicando isso. Um teólogo das religiões espíritas. Não, Jesus deu essa oportunidade para esse povo que estava preso lá, reencarnarem aqui e ver se reencaminham. Mas parece que não tem jeito. Eles vão ir para o inferno ou para algum lugar que Jesus, quando voltar aqui, vai mandar. Mas eu acho que nós temos de mandar antes, nós não vamos aguentar isso. E então, minha gente, lembrem-se, nós somos vítimas. 94 irmãs e irmãos nossos são exterminados por esses demônios todos os dias nas filas do SUS. E nós somos cobertos pelo dever de legítima defesa. Então vamos começar a devolver para eles o banditismo que desde 2013 eles estão praticando sobre nós. Eu estou dizendo isso incorporando os meus 4 generais e os 3 presidentes da CNA, CNI, CNC, que formam o presidente da República no colegiado parlamentar. Que Deus proteja nós e nos abençoe. Muito obrigado. As terras